Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui para gravar um guiazinho aí do nosso primeiro roteiro de recuperação, o roteiro 4.3. Lembrando que vai ter um roteiro mais específico ainda para recuperação, beleza? Então é o seguinte, estou tentando um novo formato de aula, que sou eu sozinho numa sala do Google Meet. Vamos ver se vai ficar bacana esse formato para nossa reunião, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso roteiro, galera. Olha lá. O conteúdo que a gente vai trabalhar nesse roteiro, então, é transformações químicas na natureza. É o que a gente tem como natureza. Estequiometria, as proporções na produção do ferro e do cobre e cálculos estequiométricos nessa produção. Beleza? As habilidades que a gente vai trabalhar são prever as quantidades de transformações químicas em termos de massa e de mol. E relembrando umas baladas anteriores nossa, calcular a massa molar das substâncias a partir das massas atômicas, beleza? Bibliografia é o nosso ciscatão que a gente está usando o tempo inteiro. E a aula do CMSP, que é focada em revisão nessa semana, está aqui disponível no link do YouTube, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, os cálculos envolvendo mol são bastante importantes do rolê da química. Pessoal, mol é a unidade que a gente usa para medida. Sempre teve um problema muito grande. A gente está trabalhando, por exemplo, com gases. Só que, galera, como que a gente vai medir a massa dos gases? São poucas as balanças, existe esse tipo de balança, que é uma balancinha bonitinha, assim, retinha, de metal, e ela tem um escudo, assim, em cima dela, normalmente de acrílico. Se você sopra em cima dessa balança, você já tem variação entre o peso dela, beleza? Então, o mol é uma unidade que foi feita para contar a massa das coisas a partir da constituição das coisas. Olha que bizarro. A gente sabe quantos átomos tem lá, quantas moléculas tem lá, quantos mols tem lá, ou seja, quantidades diferentes da gente trabalhar. Bom, o mol não é um conceito novo para nós aqui na química, ele já está aparecendo aqui na nossa revisão. Só que agora, galera, vamos fazer um pouco de sangue na nossa unha. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que eu vou passar para vocês de tudo que é tipo de conta que dá para fazer com mol. E aí, vocês tentam fazer umas continhas dessas para mim depois, beleza? Força! Pessoal, primeiro, relação entre mol e mol, sem reação química. Ó, no exemplo, eu quero saber quantos mols de hidrogênio eu vou ter em 0,5 mols de H4P2O7. Nem sei falar o nome desse cara. Bom, parece algum ácido, né? Vamos do primeiro passo, determinar qual é a temática do exercício. Galera, eu sempre estou grifando em vermelho os passo a passos nesse roteiro, beleza? Então, eu quero saber, nesse exercício, 0,5, mol da substância, qual que é o valor que ele apresenta para 4 átomos de hidrogênio. Então, saca só, mano. Eu tenho 0,5 mol aqui, e esse 4 pequenininho aqui na molécula é o tanto de hidrogênios que eu tenho, beleza? Então, eu vou relacionar o tanto de hidrogênios total e o tanto de mol total, beleza? Eu sei que 1 mol desse bagulho inteiro aqui, eu vou ter 4 hidrogênios. Então, pessoal, 4 mols, 4 átomos de hidrogênio, né? Então, se eu tiver aqui na nossa regra de 3, meio mol, eu vou ter X mol de hidrogênio. Bateu a regra de 3, multiplicação em cruz, 0,4 vezes meio dá 2. 1 vezes X dá X. Então, galera, se eu tenho metade do tanto de mol, eu vou ter metade de tudo que está envolvido na minha reação diretamente entre esses caras. No caso, entre a molaridade e o hidrogênio. Beleza? Próximo exemplo. Relação entre mol e mol com reação química. O bagulho aconteceu, galera. Primeiro passo, então, aqui agora, vamos ler o exercício. Considere a reação química apresentada pela equação não balanceada. Mas vocês já são mestres do balanceamento hoje em dia. Eu tenho ferro na forma sólida com uma molécula de oxigênio e gera aqui o óxido de ferro. Tudo bem? Eu quero saber quantos mols de O2, esse primeiro cara aqui, eles vão reagir com 4 mol, aqui, de ferro sólido. Beleza? Então, o cara já deu uma boa pra gente. Aqui, antes do ferro, eu vou ter 4 mol. Então, coloque ele aqui antes. Se eu colocar 4 mol antes do ferro, eu vou ter 4 mol do lado esquerdo, quero ter 4 mol do lado direito. Então, aqui antes do ferro, vai entrar o 2. 2 vezes 2, eu tenho 4 ferros. E aí eu balancei o oxigênio. Então, galera,
balanceou a equação, tá bonitinha, e eu quero saber aqui, ó, para 4 mol de ferro, então, eu tenho 3 mol de O2. Então, para 4 mol de ferro, eu vou ter quantos mol de O2? Isso mesmo, 3. É uma proporção direta, galera. Mas é bom a gente fazer a conta para a gente ver esse processo acontecendo na nossa frente. Beleza? Depois, relação entre mol e molécula sem reação química. Olha lá, ó. Qual é o número de moléculas de água H2O presente em 8 mols dessa substância? Então, galera, 1 mol de água, a gente está ligado quantas moléculas vai ter lá? 6 vezes 10 a 23. O número do Avogadro, aquele cara muito louco lá. Beleza? Então, se eu ter 8 mols dessa substância, 8 mols de H2O, 8 mols de moléculas de água, eu quero saber quantas moléculas que eu vou ter ali. Beleza? Então, vamos montar a regra de 3. 1 mol de água, a gente tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 8 mol de água é esse valor aqui vezes 8. Mas faz a multiplicação em cruz para nós ver aqui, ó. Dá 8 vezes 6, 48 vezes 10 a 23 moléculas. Fazendo a notação química certo, galera, os números têm que variar entre maiores do que 0 e menores do que 10. Então, 4,8 vezes 10 a 24. Não é algo que vocês têm que fazer para mim agora, beleza? Depois, relação entre mol e átomos com reação química. Então, vamos ver a reação aqui, ó. Eu tenho eu tenho metano. Eu vou reagir ele com O2, vai gerar CO2 e água. Pessoal, eu estou falando que está tendo uma reação química. Então, eu tenho que executar o meu balanceamento, beleza? Nunca vão cutucar uma equação sem ver se ela está balanceada. Se o tanto de maluco que tem na esquerda é igual ao tanto de maluco que tem na direita. Beleza? Então, vamos lá, ó. Passei a equação aqui para vocês e estou falando que eu vou meter 3 mol de metano. Então, galera, metano é o primeiro cara. Se eu tenho um metano aqui para balancear a equação, não vou me demorar nisso, vocês vão ficar com essa forma final da equação. Então, agora, vou fazer a conta de verdade. Pessoal, quando eu tiver 2 mols de O2, eu vou ter 1 mol, eu coloquei uma a mais aqui, foi mal. Foi mal. De 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então, se eu tiver 3 mols de O2, eu quero saber o valor do meu X. Beleza? Ô, professor, tem alguma coisa errada aqui, rapaz? O cara no exercício está pedindo 3 mol de oxigênio. Aham, 3 mol de oxigênio. Então, galera, 3 mol de oxigênio, a gente tem que descobrir. 2 mol de oxigênio é o que dá a equação balanceada. Então, 2 mols está para 6 vezes 10 a 23, assim como 3 mols está para x. Beleza? Bateu a regra de 3, saiu no sucesso. Tamo quase. Aqui, ó, eu tenho um exemplo mais real. Eu quero saber quantos litros de H2S, ácido sulfídrico, o ácidozinho do pum, existe num recipiente com 5 mol dessa substância. Então é o seguinte, ó. O recipiente que a gente usa de volume padrão na química é o valor 22,4, beleza? 22,4 litros ou centímetros cúbicos. Decímetros cúbicos, desculpa. Então vamos lá, ó. Primeiro passo, eu tenho que descobrir a temática do exercício, então eu preciso de 5 mol de H2S. Depois, qual regra de 3 que eu vou usar para isso, beleza? Então vamos lá, eu quero saber quantos litros eu vou ter do meu ácido. Então, ó, 1 mol vai ter o litragem padrão, 22,4. Então, 5 mol, que é o que o exercício está pedindo, vai ter X. Então, galera, toda vez que ele chegar no volume aí, numa litragem, vocês jogam aí 22,4, que vai ser o sucesso da nação. Bateu a conta, deu 112. Os finalmente, galera, o exemplo da Mackenzie aqui, ó, o ácido sulfídrico, volume de gás de ácido sulfídrico liberado na CNTP, quanto? 0,02 mol de sulfeto de sódio. Galera, sulfeto de sódio, quem que é o cara? Tem que ter o sulfur, que é o S, e o Na, que é o sódio. Então, esse primeiro cara aqui, ó, o Na2S. Beleza? Eu quero saber o que vai acontecer quando 0,02 mol desse cara reagir com ácido clorídrico em excesso. Então, eu vou ter um pouco mais desse cara aqui. Beleza? Então, eu quero saber a litragem final depois dessa reação. Primeira coisa, velho, essa equação está balanceada? Ó, tem 2 sódios aqui. Aqui tem um sódio. Acabou, não está balanceada.
É? Então vamos lá, ó. Balanceando a equação, toma lá da cá, é tentativa e erro, eu chego nesse balanceamento aqui, galera. Então eu tô ligado que para 1 mol desse cara aqui, eu vou ter 1 mol de H2S, que ocupam 22,4 litros, beleza? Então, para 1 mol de Na2S, eu vou ter 22,4 litros de ácido sulfúrico. Então, 0,02 mols X. Galera, todo exercício, vê a regra de 3 do que ele está pedindo no exercício e multiplica em cruz, não vai ter erro. O volume final vai dar 0,448, a resposta é aqui da nossa equação. Beleza? Nossa senhora, não acaba quando é a vez de vocês aí de fazer as coisas, rapaz. Mas eu vou deixar essa lista em aberto, não vou falar exemplo por exemplo. Cada coisa que vocês tiverem nos exercícios que eu passei para vocês, vai ter um equivalente ali nos exemplos em cima, beleza? Tá. Só mais um aí que coração aqui não tem tamanho e tá na temática dos nossos conteúdos, ó. Eu quero saber o número de mols que existem, esse é um pouco mais misturado, em 160 gramas de NaOH, hidróxido de sódio. Aí eu falei para vocês que o sódio pesa 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. Galera, soma esses caras. Na mais O mais H. Isso aí, então, vai dar 23 mais 16, 39, dá 40. Então, mano, 160 gramas, cadê o negócio aqui? Eu não sei quanto tem, mas eu sei que em 40 gramas tem um mol. Então, em 160 gramas vai ter, faz a regra de 3, 4 mol. Beleza? Galera, chega de exemplo para não alongar muito a aula e vamos comentar um pouco do que vocês vão fazer. Opa! Eu acho que eu passei coisa parecida aqui para vocês, então vamos descobrir se vocês conseguem fazer o exercício bem parecido do que está escrito ali. Mais um? Haha, eu ouvi mais um. Ó, considere que a gasolina seja constituída de 2,2,4 trimetilpentano. Que cara feio, isso é uma molécula orgânica, papo do terceiro ano. Se abastecemos um veículo com 25 mol de gasolina, eu quero saber quanto dióxido de carbono, CO2, que eu vou soltar na atmosfera. E aí o cara manda essa equação pra gente. Galera, essa molécula enorme, com nome muito feio aqui, é esse C8H18. Isso aqui é uma molécula muito básica, um aldeído da nossa química orgânica, apesar de ser uma molécula grande. E ter a tal da octanagem, esse oitinho aqui, né? Pode crer. Então, galera, eu tenho a equação aqui. Primeira coisa, está balanceada? Tem 8 carbono do lado esquerdo, tem 1 carbono do lado direito. Não está balanceada, tem que balancear. Depois, se estiver balanceada, vai ficar desse jeito bonitão. Depois disso, galera, a gente vai montar a regra de 3 do que ele está pedindo. Nesse exercício, ele pede a massa de CO2. Esse cara aqui, ó. Quando eu tiver 25 mol desse malucão aqui. Firmão? Então, 25 vai estar proporcional para X, enquanto 1 está proporcional para 8. Então vamos lá, galera. Ó, 1 mol de C8H18, essa é a regra de 3, balanceou, chegou aqui, vai ter 8,44 gramas, que é a massa de CO2 que você consegue calcular usando essas bodeguinhas aqui em cima, beleza? Então, 8,44 gramas aqui em 8 mols, então em 25 mols vai ter X. Multiplique em cruz, galera. 8 vezes 44 vezes 25, 1 vezes X. X dá 8.800 gramas, 8,8 quilos. E agora é com vocês. Ó, esses dois aqui é de graça, mano, de mão beijada, para ver se vocês conseguem fazer mais ou menos o que está ali em cima, beleza? Então, atividade 1 e atividade 2 tem um negócio parecido para vocês executarem. Depois, atividade 3, é aquele exercício ali do trimetil, que está ali em cima. E a atividade 4 já é esse negócio mais diferenciado aqui, que você cria uma molécula de gás nobre, beleza? E essa molécula de gás nobre, vocês vão ler o texto e vão ver quais as alternativas estão corretas. Depois, a atividade 5, para fazer algumas joias para sua nova coleção, um designer usa tantas gramas de ouro, é o AU da tabela periódica. Eu sei que a massa atômica do ouro é 197 unidades de massa atômica. Eu quero saber quantos átomos de ouro eu preciso juntar para fazer 39,4 gramas de ouro. Pessoal, é isso aí, ouro é pesado. Depois,
Isso aqui é uma questão um pouquinho teórica, uma questão ponderada, pessoal. As estações de energia térmica, especialmente aquelas que usam combustíveis, como carvão, óleo, emite muito dióxido de enxofre e o trióxido aí também, o SO3. Essa mistura ela pode ser designada como SOX, que é o X engloba o 2 e o 3, beleza? Se a mistura é 90% SO2 e 10% SO3, eu quero saber qual que é o valor de X em SOX. Então, galera, vocês vão fazer uma média ponderada. Vocês vão ter que pegar lá a nossa querida tabela periódica, ver a massa de enxofre e ver a massa do oxigênio. Então, vocês vão fazer a massa do SO2 vezes 90, a massa do SO3 vezes o 10 e tirar a ponderada dessas. E aí vai sair o resultado para vocês, beleza? Pessoal, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Deixo com vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Venham me atormentar, venham falar comigo, beleza? Beijo do gordo, galera.